pergunta ao diretor da DW vai na seguinte forma. A que nome a DW dá a esta transação que vai se fazer nos bairros, que dizia que 85, creio, por cento das pessoas que fazem essas transações considera-se legal. Então, a que nome se dá e se algumas vezes também as administrações locais estão inclusos nesse negócio? Sim, a outra é, o professor Alan Gilbert, na sua dissertação, dizia o seguinte, e passo a citar: não optem pela exclusão dos museques. Vocês vão precisar disso, acho que é isso. O que é que o professor queria dizer com isso? O que é que o professor queria dizer com isso? Será que a razão que o professor dava a este museque era a pobreza? Então, será que o museque, a existência da pobreza é que faz com que exista museque? Porque o museque, pelo que eu posso entender, existe uma grande desorganização. Agora, se existir pobres num local mais organizado, será que não vai se banir os museques? Obrigado pela oportunidade. Obrigada, o meu nome é Cátia Batista, eu sou professora de Economia na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e sou também diretora do Centro Nova África. Eu gostaria de dar os meus parabéns aos interlocutores, porque realmente as vossas intervenções foram muito interessantes, levantaram um número de questões. Começando pelo professor Alan Gilbert, se eu bem entendi a sua mensagem, é no fundo de que os ensinamentos da América Latina são no sentido de que problemas de alojamento, falta de alojamento, é algo que vai acontecer sempre. E então o que nós temos de fazer, sendo que o governo de Angola tem recursos limitados, aliás todos os governos, como dizia, mesmo em países mais desenvolvidos, ou ditos mais desenvolvidos, têm esta falta de recursos, é que se calhar é bom deixar os habitantes nestes museques, por exemplo, aplicando o caso de Angola, fazerem autoinvestimento, melhoramentos progressivos nas suas habitações. Portanto, este é o primeiro ponto que eu julgo que falou, mas levantou uma questão, que era de que como é que isto se pode fazer? Será que as pessoas, os proprietários, as pessoas que vivem nos museques têm todas capacidade para fazer estes melhoramentos? Será que sabem construir com cimento? Então aqui, uma das questões que eu tinha era um bocadinho no sentido de perceber se o governo angolano, como é que lida, por exemplo, com empresas de construção estrangeiras que trabalham em Angola. Porque eu julgo, pelo que me julgo a perceber, existem diversos modelos. Há modelos de empresas de construção estrangeira que trabalham mais com os jovens angolanos, que trabalham na construção e que assim podem aprender a construir, e se calhar há outros modelos de companhias estrangeiras que não incluem tanto angolanos. E, portanto, nesta altura, esta transmissão de saber, esta transmissão de saber construir conhecimento não se faz tão bem. Portanto, a minha pergunta aqui era um bocadinho, aqui em Angola, qual é um pouco o entendimento em termos de política? Será que se pode promover esta transmissão de conhecimento, de saber construir conhecimento nestes casos? Portanto, essa é a minha primeira pergunta. Se posso resumir só. Bem, eu não posso deixar de falar um pouco também, ou discutir um pouco a declaração do Hernando de Soto, ou a sua crítica ao Hernando de Soto, que obviamente tem questões, mas aqui a questão dos direitos de propriedade, do ser dono da casa ou não, é ou não importante. E aqui eu julgo que isto é um bocadinho a ver com o que o professor Alan Kane estava, no estudo fantástico que apresentou, estava a dizer. No fundo, esta ideia de que, de facto, transações até se fazem, e só que, apesar de 85% das pessoas dizerem que têm segurança, eles acham que estão seguros, só 7% é questão de facto. E, portanto, há aqui esta questão. Será que para fazer os melhoramentos nas suas casas, as pessoas não precisam de se sentir seguras? E será que... e eu julgo que teve visto um estudo anterior do professor Alan Kane e da sua equipa que nos dizia que se calhar podemos experimentar dar direitos de ocupação da terra, e o que é que isso nos ensina? Portanto, perguntas para os dois oradores. Obrigada. Muitos países têm optado em acabar com os museus, construindo, não sei se é isso que eu disse, mas eu pude entender isso, e disse que a melhor opção não é acabar com os museus. Disse que a melhor opção é acabar com o museu. Eu gostaria de fazer a pergunta nesse sentido. Como podemos optar em conceder casas aos pobres com arrendamento? Disse que a melhor solução é conceder casa em arrendamento, porque tirá-los do lugar onde eles estão. Como podemos conceder casa aos pobres como arrendamentos
Em países africanos, no caso de Angola, onde a taxa de desemprego é bastante alta e muitas pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Como é que podemos considerar os casos sobre arrendamento, olhando para essa característica peculiar em Angola e não só? E a outra pergunta é o seguinte: em Angola o custo de vida é bastante alto, em Angola é bastante alto. E isso tem se repercutido nos preços da residência. O custo de vida em Angola é bastante alto. Isso tem se repercutido no custo das residências que estão sendo comercializadas no mercado imobiliário. Como podemos solucionar este problema do preço das casas bastante alta? Como vemos, tem dificultado a oportunidade de acesso à habitação aos jovens no nosso país. Como podemos solucionar? Qual é o conselho que o doutor deixa para nós aqui em Angola, olhando para a taxa, o poder de compra que é bastante diminuído do cidadão, e olhando para os preços que são estipulados das residências do nosso país? Obrigado. 85% dos habitações ou transações foram de facto consideradas legítimas. E o envolvimento da administração local nestas transações. De facto, isto parece que é uma das razões que as pessoas envolvidas na transação consideraram o facto que são legítimas, porque muitas vezes foram reconhecidos ali no comissão do bairro ou do administração comunal ou municipal. E, de facto, o governo está a reconhecer a importância destas decisões sobre o management dos terras, como diz na lei de 2007 de descentralização, onde o management dos terras no nível doméstico em baixo de 1000 metros quadrados são atribuídos aos municípios. A questão da possibilidade ou a capacidade do morador no MUSEC realmente para melhorar as suas casas. De facto, a resposta que eu tentei demonstrar, que de facto pessoas sempre têm a capacidade de emprestar das suas famílias e até as suas empresas em fundos para investir nas suas casas, mas a nossa proposta foi realmente para um sistema de financiamento mais adaptado da realidade das comunidades em termos de microempréstimos, com uma solução para melhorar o acesso dos fundos para melhoramento. A questão da Kátia sobre Fernando Souto, eu acho que um fator importante, eu acho que quando falei sobre direitos de terra, estou a falar mais em termos do respeito para os direitos de ocupação das pessoas. Eu acho que, como o Alan mencionou, que esta visão que a titulação das terras vai desbloquear um mercado capital, eu acho que é muito duvidoso, principalmente em África. O Alan é um perito na América Latina, mas uma coisa relacionada com a habitação alugada, é só uma informação que não projetei no slide, é que vimos que em Luanda a volta de 30% da população já está a viver em habitações alugadas e mais que 60% das pessoas na sua história
numa parte da sua vida, alugou uma casa, muitas vezes quando são graduados das universidades ou quando são jovens. O mercado está muito vivo em Luanda também. The first question was from Mr. Mendes, who obviously are happy with my recommendation that slums are always with us. What I'm saying is that in virtually every society, United States, increasingly Britain, lots of illegal immigrants are coming into Britain, and where do they live? They live in what most of us would regard as slums. Overcrowded, bad quality accommodation. Why? Not particularly because they're poor, but because they've got better uses for their money. They want to send it back home. They have families elsewhere, and they don't want to spend money on expensive rents, so they send it home. Now, in Angola or in Colombia or elsewhere, what happens when you've got 20% of people living in acute poverty? The problem is the acute poverty. Now, if you suddenly discover that those people are living in terrible accommodation, what do you do about it? Do you demolish their housing, which makes them homeless, or do you leave them there? And my recommendation is it serves for nothing if you remove them. You've got to leave them there. Improve their services, improve their housing, yes, by all means. Try and raise their incomes, but you do not destroy housing except when it is physically dangerous. Say it's causing dengue. Say it's going to fall into the river. Yes, okay then. What you ought to be doing, and very few governments, this idea has been around since the 1970s, governments ought to plan ahead for informal settlement, something called sites and services. So if Angolan government controls land, you create an area with 10,000 plots with minimum services, and then you perhaps sell those plots to poor families, but you organise informal settlement. You don't let it develop chaotically. You don't let your zoo get filled with morcegos. You organise it. But you cannot get rid of slums if you have poverty. You've got to get rid of poverty, and then you won't have very many slums, but you will have some illegal immigrants coming in who want to send their money home. So you will always have slums. So live with it, especially in a poor country. Okay. Second question, which is linked. You can improve housing, but don't get the idea that you're going to solve the housing problem in Angola. They haven't solved it in Switzerland. They haven't solved it in Britain. So you're not going to solve it, but you can improve it. And you improve it by dedicating more resources to the task, by concentrating on services and letting poor people improve their housing with help, with microcredit where it's appropriate, but many poor people are too poor to borrow money. So it's an incremental process. So I'm at one level very pessimistic, you're not going to solve the problem, but I'm optimistic that you can make it better over time. How to transfer learning? I wish I knew. Many of the things that have been imported into poor countries, in Guyana I remember, they had beautiful wooden houses built on stilts which was appropriate to the environment, they had masses of wood, and then they suddenly discovered cement and started destroying the city by building in cement. This was madness. So you can learn the wrong things. The Colombians learned about the Chilean housing policy, and it didn't work as well in Colombia as it did in Chile. So you learn, you look around, you see what experiences there are, and if there's something that looks good and is cheap, you grab it. But most of the time you say, well, they've tried that, we better not make that same mistake. So there's no easy answer, you gradually learn.
The last question about rental housing. People are too poor to rent homes. Well, to some extent that's true. In Latin America, the poorest people in the cities tend to be those who share accommodation with their family or live in very flimsy accommodation in land invasions. They're the poorest. The next group up, who are still also very poor, often rent rooms because they don't want to live any longer with their family. They've just got married. They want to move out, so they rent a room. Who creates that accommodation? Well, just as here in the peri-urban parts of Rwanda, it's the poor themselves who build the rental housing. They extend that two-story house I showed you. There's room for 4 tenant families, as well as the owners. And the owners are not exploiters. Most of the owners of low-income rental accommodation in Latin America are themselves poor people. If you're a poor person, you're not likely to have accommodation that will appeal to a rich person. So rich families rent to rich families, and poor families rent to poor tenants. Okay, I have to stop. So, last question. So, the rental housing, if you encourage it, it will develop on its own. But don't punish it, and that's what most governments do. They have rent controls. They have all sorts of restrictions on what's available. This is lunacy. You want to encourage poor homeowners to create more space to take in other families, and that will help resolve the housing problem. The last thing, how do you, in a very expensive country, as I've discovered, keep housing prices down? Well, I wish I knew. But sensible taxation policy is certainly one way. Increasing the supply of housing is another way. But you should not let house prices go and not tax it, because all that does is encourage the process to get out of hand. And if you're worried about, as I am, about how inequality in the world is increasing, one of the major forces that is leading to inequality is house prices. When I moved into my house, I had a taxi driver live next door. I live in a very expensive slum, but I now have a TV star who lives next door. So where do the taxi drivers live? They don't live next to me, they live somewhere else. House prices have to be kept down. That's absolutely critical. There are ways of doing it, but very few governments are brave enough to try. Oh, the Angolan government will. Podem falar com eles durante o intervalo e eu tenho a certeza que eles estarão mais do que dispostos a responder a todas as vossas questões. Obrigado pela sua, foi muito interessante, uma salva de palmas.